boa tarde, seja bem-vindo. Eu estou com Pedro Ariel para o encontro. E aí, dá para sua boa tarde? Boa noite, quer dizer, desculpa. Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de fazer um compartilhamento de um vídeo que foi feito sobre essa proposta de fazer uma homenagem àqueles que gostam de ouvir rádio. Na verdade, assim, ao Dia Internacional da Rádio. Eu vou fazer um compartilhamento aqui para a gente ver isso. Dia 25 de setembro de 2022 é comemorado o Dia Nacional do Rádio. Considerado o pai da radiodifusão, Edgar Roquette Pinto, em 7 de setembro de 1922, realizou a primeira transmissão de rádio no Brasil. Olha, é o mesmo efeito que se usa na abertura, mas deixa. Isso mesmo. Gravado pela embaixada, fala baixo, disco popular, Rio de Muitas Janeiro. partes foi do vídeo do ano passado, só que modificada. Até a gravação é nova, tom de voz mudou um pouco. O dia 25 de setembro é também a data de nascimento de Roquette Pinto, ilustre personalidade brasileira. Foi médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1923, criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o intuito de difundir a educação pelo rádio, sendo a primeira emissora do Brasil, com o propósito de ser um veículo de comunicação educativo, cultural e artístico. Celebramos o Dia Nacional do Rádio, lembrando com muita alegria da importância deste veículo de comunicação na vida de cada um de nós. Oi, gente! 25 de setembro de 2022, Dia Nacional do Rádio. Uma homenagem K2 Play. Muito bacana, Pedro, esse vídeo. Com toda certeza. Deu um trabalho para fazer, era só modificar o do ano passado e adicionar umas coisas novas, incluindo fotos de várias rádios, trechos conhecidos de rádio, uma trilha sonora para acabar o vídeo, e você não vai acreditar. Mas as duas trilhas que eu peguei no início e no final era de um pacote do Gary. Eu baixei esse as trilhas desse pacote no Google Drive. E aí eu utilizei duas delas, os que não tinham disponíveis na versão do ano passado. Nossa, que legal. Até a logomarca do K2 Play foi adicionada no final, o que eu não fazia no final do ano passado. Muito interessante. É, eu ainda continuo percebendo que tem trilhas que você faz a recriação. Eu vi uma que você fez da RA italiana, que se chama Telegiornale 1, da Tem o, RA, da tem RA, o TG1. um TG1 da Itália. Eu vi que ficou muito interessante, porque eles refizeram, porque eles reestrearam, eles estrearam, né? Eles mudaram a trilha, é uma recriação daquela trilha E sonora recriação, tradicional mas mantém de a mesma. dois mil e quatro. Beijo, Congo Só Ingagoro. que, só que eu tive que fazer um pouco diferente. Eu tive que mesclar a trilha sonora que eles gostaram mais, que é de 98, com traços de 2004, batidas eletrônicas e alguns elementos sintéticos. É, muito interessante, Pedro. Claro que Nossa, eu tive que utilizar os trompetes, porque é isso que tinha na trilha original. sim, que bom, né?
Ah, mas eu não fiz só isso, eu também fiz 4 novas trilhas sonoras para os bumpers, o que chamam de vinhetas das 4 emissoras principais da RAI. Ah, Rai italiano, né? Tem várias televisões em italianos. Rai, um, dois. Acho que é É, Rai, um, Rai, RAI 1, due, RAI Rai, 2, three. 3, RAI É, 4. Também tem Itália 1, Rete 4, Rete 4. Canale 5. Nossa, cara, 5 ainda Essa, tem. Ah, deixa eu te perguntar, Pedro. Você já ouviu essa trilha do Jornal da Cultura dos anos 90? aquela composta por Helios Skind, Isso. ele mesmo. Eu já ouvi faz um tempão e eu gostei bastante dela. Você Como pretende? sempre, o cara é gênio e talentoso em tudo. Até mesmo para música infantil. Nossa, e você gosta de. E você interessaria em recriá-la ainda, Pedro Leão? Sim, eu posso recriar essa trilha sonora clássica do Jornal da Cultura para postar no canal como uma homenagem ao o Helios Skint e a equipe da TV Cultura, televisão que eu assistia muito desde criança, e só que com, sim, alguns traços modernos e cinemáticos. Um dia eu tô querendo pegar um plugin VST da Spitfire Audio chamado Fractured Strings e também a percussão cinemática de Hans Zimmer, aquele compositor responsável pela trilha sonora dos Piratas do Caribe, ele mesmo. David Lowe inspirou nessas batidas e elementos eletrônicos para criar a trilha sonora da BBC News. Por essas horas eu estava ouvindo essas trilhas da BBC, eu achava elas, eu acho elas interessantes, né? Bem moderninhas. Que a trilha da BBC é uma das mais modernas e diferenciadas que tem no mundo todo. Completamente parte daquele som tradicional de orquestra ou de banda para uma trilha de jornal com efeitos cinemáticos beeps, o que chama os pequenos tons que tocam, lembrando o relógio que aparece antes das notícias. Tot, 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 e as batidas eletrônicas. Televisão russa tem, sim, relógio antes de começar os telejornais. Aí tem trilhas sonoras feitas para os relógios e também para os telejornais. Nossa, que legal. É. Um dos exemplos de emissoras de televisão russa que tem provavelmente uma das trilhas mais modernas de relógio, segundo a REN-TV e a TV Center, é a NTV. A NTV é uma das várias emissoras de televisão pública da Rússia, junto com a Первый Canal e a Россия 1. Sim, Pedro. Nossa, que legal. Aí eu vou mostrar. Ela foi composta por um compositor que já não trabalha mais, já morreu faz um tempo, mas que fez grande parte como sound design e produção musical da NTV. Aí ele compôs essa trilha aqui para o relógio. Eles iam criar um novo relógio em 2012, deixaram a trilha de 2003, que também foi composta por ele, e adotaram essa nova, com elementos mais cinemáticos e eletrônicos. O de 2003 também era eletrônico, só que era mais suave e menos forte comparado com este. Então, ele mesmo foi o compositor dessa trilha sonora do relógio.
começar. Bom, vamos propor a segunda parte do encontro com Pedro Ariel. Eu estou aqui cedendo essa oportunidade e ele estava falando que ele estava ouvindo umas trilhas de uma televisão que era de uma televisão americana, né? Isso é o que eu tava ouvindo antes, mas sabe o que eu tô interessado? É esse som de quando abre os blocos da previsão do tempo na Ah, da rádio previsão do tempo do CBN, jornal. Nossa, que legal. Olha aí, o Pedro. da rádio CBN. Olha só, o Pedro Ariel está propondo essa oportunidade de demonstrar que ele propõe fazer isso, e isso vai ser divulgado para a TBF Brasil. E depois eu vou disponibilizar o link das playlists e de vídeos novos da TBF Brasil, de vocês, e também eu quero que você reveja os outros conteúdos da TBF Brasil. Tudo bem, Pedro Ariel? Tudo bem. Tanto que até uma Então, começa. desenvolvedora de jogos, sabe? Daquele que desenvolveu a franquia de jogos Angry Birds, usou esse som no começo da sua intro, quando eles estavam lançando o jogo Angry Birds Transformers. Olha, eu não sei se esse jogo ainda existe, mas um dos trailers que a Rovio fez, eles colocaram esse som É do por isso que você está com essa desenvolvimento. camiseta. Olha só que eu estou vendo aqui, Super Mario. Deve ser um jogo do Mario. Eu estou vendo que você está com a camiseta dele, né? Por Camiseta sinal. bem legal e bem colorida. Nossa, que Então, legal, Pedro. então eu estou acessando aqui o canal da Rovio, se chama agora, na verdade é Angry Birds, famoso. Moça, tudo que você está me demonstrando são muito interessantes para que eu, por exemplo, eu estou propondo estudar. Eu ainda vou, tem coisas que eu vou ter que estudar, músicas mesmo, né? Para saber quais pontos a se dedicar. E eu vou tentando ouvir as trilhas, né? De cada vez mesmo, para eu tentar fazer. Sim, sim. O que eu queria te perguntar, como é que você, depois que você finaliza a música, independente de você ter inspirado ou recriado, como que você faz? Você sabe como masterizar no seu programa, né? Você faz a masterização, você propõe Sim, a equalização. eu, sim, eu faço a masterização de várias trilhas usando o Audition. Os plugins que eu uso para masterizar, por exemplo, são os da seção filtro de FFT. Eu criei um plugin customizado chamado Remasterizar. Sabe o que isso faz? Aumenta um pouco dos agudos, adiciona mais brilhanteza, claridade no som, tira um pouco dos graves. E aí, depois disso, eu coloco um efeito chamado resposta de frequência de fita cassete para diminuir um pouco, para não ficar assim tão chiado, assim, não atrapalhar os seus ouvidos. E aí, depois eu seleciono perto do normal, que é outro plugin no qual eu que é outro plugin no qual eu uso para baixar um pouco a Sheer Days. Muito interessante, né? Mas esses plugins são nativos do Logic Pro, né? Ou são comprados? Não. Não, esses plugins que eu tô falando são do Audition Do mesmo. próprio lore, do próprio programa mesmo, né? Isso mesmo. Uma seleção de sons suaves, futuristas e até interessantes foram utilizados para fazer a recriação dessa música. Também foi utilizado um coro de meninos, esse preset chamado Boys Choir, o que dá esse efeito assim meio angelical e cristalino do D50. O próximo preset é Dreamy Bells, o que eu utilizei para fazer as partes mais baixas, ou as partes que tem mais baixo.
junto com o Smooth Strings, que parece com os strings de um sintetizador analógico mixado com os de FM do DX7. E eu acho que é muito bom isso. Cada combinação de sons que eu vou fazendo me dá uma possibilidade imensa de criar novos sons ou novas músicas. É muito legal. A última pergunta que eu quero fazer, como é que faz para propor distribuir os sons em estéreo? Tipo assim, não que seja assim, que você faça a trilha, remasteriza, não essas coisas, mas também tem a questão da distribuição de som, por exemplo. Porque uma vez eu fiz essa trilha para fazer como um trilha de teste, mandei para o Paulinho ver, e ele achou que a trilha ficava embolando, que ficava num centro. Aí eu Olha, quis, aí eu queria, para olha, para remasterizar essa música em estéreo, tipo, no Logic Pro que eu vou fazer, por exemplo, eu vou salvar esse arquivo como Tubular Bells, recriado no Logic Pro usando instrumentos de fábrica do próprio software. você usa isso para fazer a distribuição. Ah, e também você fala que propõe De default, a master em default estéreo. patches, eu vou salvar aqui em documentos. E, por exemplo, eu quero salvar essa recriação em estéreo. Então, eu vou em File, Bounce, Project or Section, seleciono um sample rate de 19, de 192 mil Hz, um formato WAV, 32 bits. 192 bits E aí eu, e vou, aí eu pressiono OK, salvo na pasta que eu tinha criado desde o ano passado, chamado Logic Pros Music Projects. Tá bom, ó. parece que continua. Foi muito bom essa atualização. É, eu não sei se eu te falei para você aumentar o andamento da trilha, né? Acho que sim. Olha, eu vou deixar em 115, igual a de 96. 115? Sim. No 120 você não acha interessante, não? Olha, pra mim, a original Ah, tava um pouco mais devagar antes. Está um pouco mais rápido. não, não, continua no mesmo andamento, Pedro. Eu acho que continua. Você acha que... Eu acho que 120. Aí, agora pegou. Aí, agora sim. Continuou.
Aí, tá bom, tá bom. Agora pode tocar porque eu quero ouvir até o final novamente. Ah, tudo bem. Valeu, beleza, ficou ótimo. Assim, a gente vai encerrar o encontro, né? Foi maravilhoso, né? Eu sei que foi umas coisas que a gente queria, né? A gente foi interessante você me mostrar e obrigado, né, pela atenção. Na verdade, foi uma honra muito grande. Eu também achei. Então, beleza. Um abraço e até a próxima oportunidade, tá? Muito obrigado mesmo, Luiz. Nos encontramos na próxima. Entendido. E aí, pessoal, tudo bem? A gente está começando um encontro, tipo assim, uma entrevista com o Pedro Ariel, para que ele também que ele tem um canal que chama K2 Play. E eu gostaria de fazer algumas entrevistas e eu vou propor umas perguntas para o Pedro Ariel. Inclusive, estou com meu bloco de notas, né? E vamos lá. A descrição do Pedro Ariel. A pergunta que eu propus no meu bloco de notas é: como que você interessou nas suas produções de trilhas? Aí, se você quiser falar, fique à vontade, viu, Pedro? Ó, eu interessei nas minhas produções de trilhas porque sempre eu era um, um menino assim muito viciado em música e trilhas sonoras. Quando você assiste a televisão igual eu, né? Que eu aqui, eu sou fascinado com trilhas. Tem trilhas, né, que foi propondo, fui engatinhando, né? Tem coisas que, quando eu ouço, me gruda, né? É porque me fascina bastante, né, as trilhas clássicas, né? Mas também tem Criar as clássicas, as tradicionais, mas eu também gosto de modernizar elas algumas vezes. interessante que você propõe isso daí. Você estava falando sobre essa questão da mesclagem. Então, essa é a primeira pergunta que eu propus. A segunda pergunta, se você toca alguns instrumentos musicais. Sim, eu toco os instrumentos musicais. Além de compor no Logic Pro, eu também toco o meu teclado lá em cima, que é o Go Keys da Roland. A gente comprou esse teclado em 2017. Bacana demais, hein? Nossa. Foi numa loja da Roland, aqui em São Paulo. O Go Keys é um teclado assim muito especial, porque além de ele ser compatível controlador MIDI por via USB, ele também tem sons, paquete General MIDI, além de, claro, os sons modificados pela própria Roland para colocar como de padrão no teclado, mas eu também posso tocar os sons de General MIDI
E aí tem uma função para você criar a sua própria música. E cada tecla que você vai apertando é um canal. Em um canal, uma sequência de batidas. No outro canal, uma sequência de baixos. Outro canal, uma sequência de bateras. Outro canal, uma espécie de guitarras, pianos e por aí vai. Até você completar a base, a base instrumental da sua própria música. Nossa, isso é muito show de bola. Aqui, como eu, João. Aí eu tenho um lance que eu posso dizer para você no meu propósito. Eu somente sou fascinado por trilhas de telejornais, sabe? E aí, nessa gama, eu só penso em criar, fazer trilhas de telejornais, né? Eu não sei se é só eu, né? Tem outras pessoas que também devem ter interesse nesse contexto, né? Eu, Mas eu também sempre interesso em várias trilhas jornais, tanto nacionais quanto internacionais. Já criei muitas trilhas de telejornal que eu possa no Logic Pro, como por exemplo essa do Praça TV que você escutou agora. É uma recriação da trilha clássica, assim como foi a do Jornal Nacional, que foi uma das primeiras trilhas que eu recriei no Logic Pro. Essa trilha eu criei quando eu ganhei esse novo Macintosh, ano passado, 2021. É uma recriação, trilha sonora atual que eles estão usando agora, mas isso é uma chance de também recriar a trilha clássica. o Jornal Nacional, né, é a segunda maior, assim, o Jornal Nacional que representa, né, porque segundo os comentários, os comentaristas ou de divulgações, alguma coisa assim, né, muito provável, né, que a trilha é usada, que é tipo da First News, né, sei se é Hot isso. News. First News. First News. Isso mesmo, First News. Esse é o conceito. Agora, a quarta que está no meu bloco de notas. Quem te ensinou a usar o Logic Pro? Ahn, ninguém me ensinou nada. Eu fui vendo vídeos de composições musicais e trilhas sonoras feitas no Logic Pro. Primeiro eu achava que era tudo do GarageBand, porque o GarageBand tem a maioria desses mesmos instrumentos, só que o GarageBand é mais limitado na questão de instrumentos e sons. Aí a gente teve que pagar, assinar o pacote premium da Apple para conseguir o Logic Pro. O Logic Pro tá finalmente aí, e aí eu consegui explorar sons que nunca teve no GarageBand. Quero dizer, esses sons extras de tímpanos, de instrumentos orientais e todas essas coisas, porque no GarageBand também tem esses instrumentos, só que eles são mais limitados. Aí, por toda razão, nas próximas trilhas eu decidi utilizar os instrumentos do Logic. É quase a mesma coisa do GarageBand, só que agora tem uma expansão. O potencial cresceu ainda mais. Você, E cada dia evoluiu o nível das minhas produções. que legal. Aí a sexta é qual que é o seu conselho para quem dá para começar a fazer as trilhas, né? Então, na verdade, mas eu acho que é semelhança à da primeira, sei lá. O conselho, você daria o conselho de quê? Daria o conselho da minha mãe. Para Sua quem, mãe. para quem está começando. Para Tá. quem está começando. Ah, para quem que começando? A trilha, né? Isso mesmo. Ah, legal. Então, essas foram as perguntas principais
que eu propus ao Pedro Ariel uma entrevista, apesar que você ficou mostrando alguns termos dessa trilha que passou batido, mas foi muito fantástico. Então, a Depois gente pode me ajudar também. da primeira versão e a segunda versão, se tiver, eu acho que eu vou propor o Beto de dar uma arrumadinha no seu Precisa vídeo. de muito estudo para conseguir até chegar no que realmente importa, mas aí quando tá pronta, está pronta. E eu acho que isso é muito bom mesmo. Então, qualquer coisa, sim, por favor. Então é isso. Então já está encerrado. Vamos encerrar. Então eu vou compartilhar, eu vou parar a gravação. Vamos encerrar. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado a você. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Primeiro eu faço o seguinte, eu arranjo cada canal, cada instrumento em um canal separado e cada canal eu vou selecionando um instrumento, ó, dependendo da trilha que eu for compor, você vai entender se a trilha tá indo para uma pegada mais acústica, mais tradicional ou mais eletrônica, mais sintetizada também. Como, por exemplo, essa que foi uma das primeiras trilhas que eu, que eu recriei, que era de um jornal internacional. Era muito duro de criar. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Tô abrindo o Logic Pro para saber como é que foi a criação disso. Ó, teve que utilizar muitos instrumentos de orquestra. Quer dizer, nem todos, porque alguns eu não tive consciência, mas o projeto inicial foi planejado. Aí eu não utilizei reverberação nem nada, era o som assim seco dos instrumentos. Mas era tudo o que eu tinha que fazer nesse período. Assim que eu fui ganhando mais conhecimento, eu fiquei mais esperto no Logic Pro. Mas sim, essa foi uma das primeiras trilhas que eu recriei. E agora você vai entender como cada canal foi feito. Por exemplo, essa seção de metais. Aí as trompas. Aí, para dar aquele impacto, eu usei tímpano. Aí teve a batera. Ó, e que você pode escutar assim, bem suave, quase não escuta nada. Tem uma outra seção das trompas que eu também adicionei. Para dar aquele toque jornalístico, eu também adicionei o xilofone. Não foi adicionado nenhuma nota e nem nada, mas era o que eu tinha que fazer. Adicionei esse som do tímpano crescendo, outra seção de percussão orquestral. Aí eu fiz esses beeps utilizando um sintetizador. Aí os efeitos especiais. Aí no final eu utilizei batidas eletrônicas. Então ela começa orquestral, mas aí vai tendo uma pegada assim mais moderna, mais eletrônica, porque era isso que tinha na trilha original. Aí eu era capaz de recriar com base em todos esses elementos. Ouvi a trilha original em um vídeo da abertura do telejornal no YouTube. Aí
eu escutei assim com muito cuidado para perceber que eu não estou errando dessa vez. Aí, resultado final, eu fiz a trilha desse jeito. Aí ela termina assim, com as trompas e os acordes dos instrumentos de sopro. Outra sessão de trompas. Aí eu adicionei os xilofone, que nem na versão antiga da trilha. Adicionei os instrumentos de cordas para deixar ela bem impactante e bem assim, bem forte. Eu adicionei tímpano mais uma vez. Esse tímpano e depois uma batera, só que bem suave. Ó, quase não escuta, mas tá aí a batera. Aí os beeps. Ao invés de fazer tut, 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 eu digo fazer tut, 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 porque a trilha tem esses beeps, só que eles são mais lentos. Aí adicionei esse instrumento aí, o efeito especial, e mais um efeito para terminar a trilha. Resultado, ela ficou assim. Ah, É, parece uma orquestra tocando isso. Tanto que eu salvei isso e coloquei na pasta de projetos musicais do Logic Pro. Cara mais de esporte, mas também uma modernização de uma outra trilha clássica, a trilha do Globo Esporte. Eu tive que usar mais guitarras e também mais sintetizadores. Então, consegui guitarras com esses sons bem assim, tanto de acordes quanto de melodias, para as guitarras mais fortes, as guitarras mais leves também. Aí adicionei uma guitarra elétrica também. Tá bem baixo, mas você pode escutar. Também tem um sintetizador aí, que faz a melodia da trilha sonora. Aí a bateria que eu adicionei. Para deixar isso bem potente, impactante, eu utilizei reverberação, claro, porque parece que está sendo tocado num estádio. Aí adicionei junto com essas batidas cinemáticas para causar impacto maior ainda, numa sensação esportiva. Aí utilizei essa batida de hip hop para acompanhar a bateria e o efeito cinemático. Aí adicionei mais uns efeitos especiais para começar e também terminar a trilha. Aí utilizei mais um sintetizador. Aí aí depois eu fiz essa sequência bem assim. Aí termina assim, a trilha final ficou desse jeito. Então, se eu tô fazendo uma trilha em que se utilizam mais desses elementos, eu tive que alternar a pegada e também utilizar outros instrumentos.
mas a essência é praticamente a mesma. Tá vendo? E são muitas trilhas no qual tenho guardado aqui em documentos. As várias recriadas no Logic Pro. Uma imensa quantidade de trilhas. Ainda estou preparando para fazer ainda mais do que isso. Ó, pode perceber. Por exemplo, essa trilha que eu utilizei muito das batidas eletrônicas e dos sintetizadores dá uma pegada assim meio oriental, mas ao mesmo tempo ela é moderna e, e também orquestral, já se notar na parte do começar aí. Então, para fazer essa trilha, primeiro foquei nos trompetes. Depois disso foi adicionado cordas. Aí fez dois acordes aí. Também teve o uso do baixo. Fez uma coisa assim, meio BBC. Sequência lembra muito a BBC. Eu tinha que usar o baixo desse jeito. Utilizei um instrumento lá do Oriente Médio, que é um tipo de harpa, para fazer a melodia principal, junto com os trompetes que vem na seguida. E também um efeito de eco. É para deixar bem idêntico à trilha original. Para causar impacto, também utilizei tímpano, o crescendo e também as notas que eu toquei no tímpano. Ó, deu impacto. E aí depois tive que adicionar esses tambores do Oriente Médio também, junto com essa harpa céltica. Aí eu utilizei percussão, que fez a melodia que acompanha o ritmo dessa trilha. Tem cara de Oriente Médio. Aí depois dos instrumentos acústicos, eu fui para as partes dos sintetizadores. Então eu utilizei 3 sintetizadores para fazer isso aqui, ó. Aí esse sintetizador vai fazendo a sequência em que tem uma pegada assim bem moderna e bem jornalística. Depois eu utilizei batidas eletrônicas para acompanhar uma batida e outra batida eletrônica inspirada na trilha da BBC para dar mais força. Depois disso, eu adicionei o baixo sintetizado. Está tocando uma quinta. Aí depois, mais sintetizadores foram adicionados. Esse e esse também. Depois disso, utilizou também isso aqui. Para combinar com os instrumentos lá do Oriente Médio. Aí depois veio os efeitos sonoros para dar mais impacto. Ó, aí depois tem isso aqui. Misturado com tudo isso, temos aí o resultado final. Aí depois eu te mostro como é que ficaria essa trilha, só que sem as batidas eletrônicas e os sintetizadores. Apesar de que a trilha e queria dar uma cara assim de modernidade. Escuta só. Você, ó, você não está escutando, é porque eu desativei o som. Espera aí que eu deixo ativar aí. Acione um alto-falante. Sai com o áudio do computador.
Ó, é o mesmo que o sistema. Aê! Então, entende como é que a trilha foi feita? De alguns sintetizadores e uns instrumentos acústicos, aí teremos uma versão alternativa dessa trilha. Ó, por exemplo, se a gente aumentar o volume da percussão e a gente cria versão alternativa dessa mesma trilha. Agora vê como é que ele fica. É que, olha, algumas vezes acontece o áudio do computador não tá ativando. Ah, seleciona o microfone, o mesmo que o sistema. Eu também acho. Ah, alguma opção foi alterada, mas obrigado a você. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Gente do K2 Play, aqui quem fala é o Pedro Ariel e hoje eu estou abrindo um quadro novo aqui, que é o My Station, um programa de entrevistas sobre a experiência e história pessoal do rádio, que vai ser debatido entre fãs e de jingles de programas do rádio em todo o mundo. A gente fala tudo sobre o rádio nacional e também internacional. E hoje eu tô com uma entrevistada muito especial, a Lúcia Halley, da Inglaterra, e agora ela vai debater um pouco sobre suas experiências, sua vida com o rádio que teve lá no seu país. Hi, Lúcia. Hi, hello. How are you? I'm good, thanks. Okay, shall we start the interview? Yes, let's do this. Okay. When you were little, who listened to radio in your house? Well, when I was really little, it was my mum, and she listened to a lot of Radio 4, BBC Radio 4, and she also listened to BBC Radio 3 because she liked classical music and opera. So she was very keen on this. Those stations are really interesting. Mm. Do you remember what were the programs the voiceover locutor or the station? Well, it's difficult for me to remember because we're talking quite a few years ago. But I do remember the types of programs she listened to. Like, she quite liked listening to the Archers on Radio 4. It's like a novella, but it's a British one that's been going on for many years. It's still current. It's still happening now. And she listened to quite late night programs of quite obscure classical music on BBC Radio 3. What other programs did she listen to? Lots of interviews. Sort of, she liked to hear quite intellectual and philosophical discussions. So this type of thing. But I can't remember. I'm sorry, but I can't remember exactly what they were. So yeah. That's okay. Okay, what types of music does your family listen to? Well, I spoke a bit about my mum, who loved opera and often heard things from Covent Garden, coming live from Covent Garden in London, that were radioized, I don't know if that's the correct word, straight into BBC Radio 3. She sometimes listened to classical FM as well, although that's more mainstream classical music. And then when I got a bit older, about the age of 8, then I started to listen to things that I wanted to, with my brother more, so probably more like Radio 1, a little bit more pop music, but there was also on Radio 2 a late night program that my brother used to listen to, but I can't remember the names of the people the DJs, but they played quite alternative music. And people would send in their tapes, and those days it was like a tape like this, a cassette tape, and play their band music. And
they'd often, the DJ was very knowledgeable and chose the things that then became very famous. So it was quite exciting. Well, I like a lot of opera, classical music, jazz, and some pop music as well. Mainstream classical, I think this is a really interesting, and I should listen to Classic FM because I think that I should pretty like it. But since it's mainstream, it can sometimes sound a little contemporary, but I still like it. Okay. Yes. So, in what place of the house does your radio stay? So is it now in my house or when I was younger? Or could it be either? It could be either. Yeah. So when I was little, my mum, it used to be mainly in fact, in my house now, it's mainly in the kitchen because that's where most of the family things happen. So the radio comes on a lot in the kitchen. But my mum used to take the radio up to her bath. So she used to have it in the bathroom because in England we didn't have showers. We had a bath. So she used to sit in the bath with the radio with some opera playing, and me and my brother used to take the radio around the house and record it because we used to make a radio show together, and we used to be presenters, and we used to record things off the radio and then do the voices ourselves. So, but nowadays, yeah, generally the radio in the kitchen, but also the radio in the car. Sometimes I also famous for imitating radio programs and commercial blocks, and that's what I'm going to do on K2 Play mainly, but not now. Now I'm focusing on more important things than just that. Yes. When you could choose your music tracks or songs, where do you like to tune into to turn into the different station? Well, like I said, when I got a bit older, I started listening to things like Radio 1, Capital Radio, things. I used to use it as my alarm in the morning. I think when I was a teenager, it was Capital, I think. It's hard to remember, it's such a long time ago. But nowadays I listen quite a lot to BBC Radio 6, which has quite a lot of alternative music on and music from festivals. Like Glastonbury, it always radiovises, that's not a word really, Glastonbury Festival, so you get to listen to the different bands playing as they're happening live, quite sometimes on BBC Radio 6, but it's also got lots of current bands that they play. But it's a lot of people, mainly sort of from about the age of 20 to maybe the age of 50. It's a kind of band of people who, you know, like going to festivals and that sort of thing. That's kind of an interesting and one of the most popular alternative music radio stations in the UK, BBC Radio 6 Music. Yeah. I'm really hoping to listen to that one. Oh, you should. It nearly got shut down at one point, and then they had to do a big call out to try and save it, and then they managed to save it, and it's just the most popular radio. And one of my favorite questions for you this moment. Do you still listen to music nowadays? I mean, like today's standards. So, I don't totally understand your question, but I do, I listened to music from the past that I used to listen to when I was a teenager, but I also like current music. So I for example, BBC Radio 6 is good because it plays quite a lot of the music I listened to as a teenager when I used to go and see live music and go to festivals, but it also brings in the new bands, so you've got a good mixture of both, and I like to listen to the both things. I like so many different sorts of music though. So. I'm also going to focus on that little bit of a trend, mixing between the past and the current, Yes. which I think it fits more of my taste, and I do love going to music festivals. Live music. It's nothing quite like it, is there? Such as the Virada Cultural Sao Paulo, Cool. or maybe the Teatro Gazeta. So, what style or genre do you most like it? Well, this is a difficult question because I've got quite eclectic taste, which means I like lots of different types of music. So I quite like some classical, I quite like some jazz, I quite like alternative, but I think I was having a conversation before and I decided that if I had to choose one, it would be alternative music. I think is the classification. It's difficult to
to give one, but I think that's it. But for my taste, I should pick alternative music as well, even though I don't listen much about. But I have a variety of music to choose, such an high amount of variety of music genres and styles that I still listen to nowadays. Yeah. And I can listen to all this variety on stations like Alpha and El Dorado. But I also like to listen to music on Mix on 106.3 FM. Okay, if you played a musical instrument, how it will be, or can even be a music composition software? Well, I used to learn the piano, but the piano is a big instrument, and I think it's hard to share it with people. So I'd really like to be able to play the guitar, because then you can share it with people, you can sing around a campfire, it's more adaptable. So that would be my choice. I would like to give the guitar a try. I have a lot of acoustic guitars in this room, even though there's no one else playing right now, because is my father playing. My father was very good in acoustic guitars. And for piano, I have a keyboard. Sometimes I play the keyboard. It has a very authentic but digitalized piano sound, but I still like it very much. And I also like to compose music on Logic Pro, which is the software, the music composition software that I have in my Mac. Good. It sounds like you'd be good at playing the guitar. Of course. So sometimes I could just really hang out musicians to play together the real instruments in my home studio, or maybe just use the virtual ones in the software. And that was the interview. Thank you very much. Thank you. That was great. Nice to meet you. Of course, that was wonderful. Until the next week. Então, não se esqueça, todo dia no K2 Play sempre tem novidade aqui no MyStation e também no meu canal em geral. Não se esqueça de inscrever e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. MyStation. Oi, gente, eu sou o Pedro Daniel do K2 Play, que ainda está nesse processo de rebranding, mas para não deixar vocês decepcionados, aqui vai mais uma entrevista do quadro MyStation, e estamos agora em Uberlândia para receber o nosso convidado Hermes Negrão, dono de uma das maiores e melhores produtoras de jingles, vinhetas cantadas e faladas do Brasil, Audi Studio Productions. Boa tarde, Hermes. Olá, Pedro. Obrigado por você estar aqui. Depois vocês vão fazer um registro lá que tem tapete vermelho para te receber, que é uma honra para a gente receber você aqui na nossa casa. Com toda certeza. Primeira pergunta que eu quero passar para você. Como é que você começou? Como é que você começou a ter experiência com o rádio, assim como eu? Como é que você se tornou um apaixonado por rádio desde muitos anos até agora? Tá. Eu tinha uma equipe de som. Há muitos anos atrás, a gente usava um termo chamado brincadeira, que eram festas que se faziam nas casas das pessoas, geralmente no alpendre da varanda, que dava para a garagem ou para a rua. Eu tinha uma equipe de som, eu e mais 2 amigos. A gente mexia com tape deck e com amplificador, com essas caixas para tocar as músicas. Na coleta dessas músicas eu tive que gravar na rádio, porque ninguém tinha todas as músicas, todos os discos e assim por diante. E nesse trabalho de gravar as
músicas para tocar nas festas, eu aprendi a gravar, a cortar, a selecionar uma série de coisas. E aprendi a ouvir rádio. E eu pensei, gente, se é tão bom mexer com música, imagina esse pessoal na rádio então, né? E pedi para visitar uma rádio. E eu fui numa rádio aqui em Uberlândia mesmo, que se chama Difusora. Ela nem existe com esse nome mais, depois ela se transformou em Extra FM, e agora ela está arrendada agora. E aí nessa rádio eu me encontrei nesse local. Quando eu cheguei lá e eu vi os toca-discos tocando, gravador de rolo, foi um negócio mágico para mim. E eu fiquei lá insistindo com o pessoal para me deixar fazer um teste, até que eu venci eles pelo cansaço, fiz o teste e comecei a trabalhar como operador de áudio. Nossa, muito legal da sua parte. E agora vamos para a segunda pergunta. Quando foi que você começou a Audio Studio? Quer dizer, a produtora, vocês começaram já trabalhando com vinhetas, jingles de rádio para todo o Brasil ou não? Você era mais uma gravadora de toca-discos e masterização de CDs? Tá, é bem antes disso, bem antes de masterizar CD e etc. Em 1989, quando eu abri a Audio Studio, tecnologia era muito raro, era muito caro comprar equipamentos para produção. Então o máximo que eu tinha no estúdio quando eu comecei eram microfones, tape decks, gravador de rolo e toca-disco. Então eram coisas bem básicas. Nessa época eu comprei um SPX. O SPX é um aparelho que é o antecessor dos plugins. Então você podia conseguir fazer efeitos na voz passando por aquele aparelho. Então tinha delay, tinha reverb, tinha pitch que poderia engrossar a voz e tal. Isso começou a fazer uma revolução no estúdio. Mas a gente começou como uma produtora que gravava comerciais para rádio, primeiro trabalho, áudio para carro de som e áudio para espera telefônica. Depois de uns 5 anos começamos a gravar discos, mais uns 5 anos começamos a gravar CDs, foi evoluindo o trabalho. Aí sim, começou o trabalho de masterização. E vinhetas, só entrou na Audio Studio vinhetas cantadas no ano 2000. Então foram quase 11 anos depois que o estúdio começou, que a gente começou a focar em vinheta. Quando produção de discos e CDs começou a cair, eu quis um novo segmento para o estúdio atuar. E foi então que a gente focou em vinhetas cantadas, no início dos anos 2000. Nossa, que legal. Eu me lembro quando muitas pessoas saudosistas falavam nos comentários pela internet, dizendo que a vida era mais simples e menos inovador, como se fosse alguma coisa boa e nostálgica para eles. Mas eu estou entre esses dois lados. Eu amo do lado da nostalgia, quanto do lado da modernidade. Você não precisa gostar de um e não gostar do outro. Cada tempo tem o seu tempo. E ano 2000, justamente o ano do novo milênio. Agora eu estou muito interessado em saber como é que foram as primeiras vinhetas cantadas e faladas, produzidas pela Audio Studio nesse ano. Eu quero saber quais clientes que vocês fizeram as vinhetas, quais foram os primeiros pacotes que você lançou no site. E olha que nem se acessa mais o site antigo da Audio Studio, mesmo tentando com o Wayback Machine, mas eu não consigo porque o Adobe Flash está desabilitado. E o Adobe Flash não funciona mais, então eu quero saber se lá no estúdio tem as vinhetas mais antigas e raras que se pode ter da Audio Studio, gravadas no ano 2000. Aconteceu um problema grave com os nossos backups. A gente perdeu um HD de 1 GB só de backup. Entrou um vírus na nossa rede, a gente trabalhava nessa época com Windows, né? E entrou um vírus pela internet que detonou os nossos HDs. E a gente perdeu grande parte da nossa memória de backup, de vinhetas antigas e tudo. Tem muito pouco as vinhetas antigas. Mas eu me lembro que naquela época, quando a gente começou a trabalhar, alguns dos nossos principais clientes daquela época foi a Rádio Cultura de Uberlândia, a Rádio Tropical de Caldas Novas e a Rádio Zebu FM de Uberaba. Foram as 3 primeiras rádios que a gente conseguiu trabalhar com vinhetas.
mas eu não tenho mais o backup dessas vinhetas, infelizmente. Ah, é uma pena. Mas essa Rádio Cultura de Uberaba, anos Uberlândia. depois, ela virou a Cultura HD, que vocês até produziram uma vinheta em Sonovox dizendo Cultura HD. Isso foi lá nos meados, final dos anos 2000. O Sonovox, a gente conseguiu desvendar os segredos do Sonovox em 2006. Então, em 2006, a gente começou a fazer vinhetas com o Sonovox, o primeiro estúdio do Brasil com esse efeito. E aí sim, nessa época a Rádio Cultura era Cultura HD, aqui em Uberlândia, e aí a gente fez algumas vinhetas com o Sonovox para eles também. Mas aí nesse momento o estúdio deu uma explosão de alcance a nível nacional, a gente começou a trabalhar para todo o Brasil, tinha até alguns clientes fora do Brasil nessa época. Nossa, que legal! E antes de perguntar mais sobre a descoberta e o princípio do Sonovox, quero me contar um pouco como é que você apaixonou pelas produções de vinhetas cantadas, faladas, feitas por produtoras fora do Brasil. Como é que você começou a inspiração e apaixonar por produtoras internacionais, como eu, que eu sou fã da Real World e ainda por cima curto a Pure Jingles e a Jam Creative? Foi assim, tinha algum estúdio tinha vários estúdios no Brasil que eram muito bons, que a gente ouvia eles para tentar fazer algo naquela qualidade. E tinha a Jam Creatives, que nessa época era a produtora que mandava no mundo, principalmente no Brasil. A Jovem Pan comprava as vinhetas da Jam nessa época. E aquilo ficou na nossa cabeça, quem é, e de onde é, como é que chama essa empresa. E por incrível que pareça, se a gente procurar Jam Creatives, dificilmente você vai encontrar, porque o site da Jam nos Estados Unidos é jingles.com. Então a gente demorou para conseguir chegar até eles, para descobrir quem era a Jam. Então a Jam é a nossa primeira referência internacional. Lógico que depois a Real World veio, desbancou a Jam, e hoje é a primeira em tecnologia de produção. A Pure Jingles na Europa também é uma excepcional. Tem outras também muito boas a nível mundiais, mas a principal que chamou a atenção da gente para vinhetas cantadas com o coralzão, sem dúvida, foi a Jam. A Jam, a TM Studios, depois a Real World, depois a Pure Jingles, Top Format e por aí foi. Verdade. E eu também conheço outros além desses. Tem a Wise Buddha Band Style, a Brandy, a Porous Impact Creative. Se você checar cada uma dessas produtoras, você vai entender como cada pacote foi feito, para que cliente eles produziram essas vinhetas, que ano que eles produziram o pacote, só ouvindo pelos instrumentais e pela qualidade das gravações. E um dos pacotes que a Jovem Pan usou de referência da Jam Creative foi em 1996. O pacote original era para BBC Radio 1 da Inglaterra. E aí o que a Jam queria fazer? Adaptar, recantar o pacote e mandar lá pro estúdio de produção deles, lá na Avenida Paulista, onde sediava a Jovem Pan. Sim, eu não conheço essa história, mas eu acredito que tenha sido dessa forma, com certeza. Eles faziam toda a produção fora do Brasil e depois mandavam as vinhetas prontas para cá. Você que disse que as produtoras internacionais mandavam bem mais nessa época do que as produtoras brasileiras, eu acho que poucas produtoras brasileiras, mesmo nos anos 80 e nos anos 90, já haviam se surgindo, mas eram muito poucos. Agora tem muito mais. E alguns desses que eu conheço, que eu acho que, se eu não me engano, surgiram nessa época, foi a Viva Vox, foi a Dario, a Opus, a RF, que depois se tornou a agência RF Media, que era naqueles tempos. Também tem a Ouse Media, esse mais recente, que é o estúdio RDS. E a Audi Studio começou com esse trabalho em 2000, certo? Então essas eram poucas das produtoras brasileiras que tinham nos anos 80 e nos anos 90.
Quais mais que você lembra? O Roupa Nova também fazia parte também, eles que fizeram as poucas vinhetas que passaram na programação da Transamérica. Quais mais produtoras brasileiras tinham nessa época? Pelo que eu sei, eram poucas. Além do Roupa Nova, que fez as vinhetas da Transamérica, fez as vinhetas da Jovem Pan, o próprio Guilherme Arantes tem uma vinheta maravilhosa dele, na voz dele para a Jovem Pan, e uma empresa de São Paulo que se chama Nosso Estúdio, foi uma das revolucionárias de produções quando a Transamérica explodiu em rede no Brasil todo. Então aquelas vinhetas que tem efeito de porta batendo, efeito de motosserra junto com vinheta, foi uma empresa que se chama Nosso Estúdio. O Dudu Souza foi quem criou essas vinhetas. E um pouco antes disso, as principais referências de vinhetas cantadas no Brasil foram a Pro Sound, que é antes um pouquinho, que não existe mais hoje com esse nome, e depois a Opus. Então foram as duas primeiras grandes produtoras a nível Brasil. E de vinhetas faladas e poucas vinhetas cantadas, existiu também a Overnight, o estúdio da Overnight, que pertencia ao Emílio Surita, da Jovem Pan, que até hoje está na Jovem Pan. Então foram os três principais estúdios que deram origem a todos esses que você citou e alguns outros que você nem citou, mas hoje deve ter no Brasil umas 20 produtoras de vinhetas, mais ou menos. Mas tudo originária dessas três produtoras no Brasil, que é a Pro Sound, a Overnight e depois a Opus. Produtoras internacionais eu acho que é 20 ou até mais do que aqui no Brasil. Mas as internacionais elas estão mais focadas no mundo, né? Se você pega o mundo todo. Agora nós estamos falando de 20 produtoras só no Brasil. Então o mercado brasileiro está bem concorrido, bem disputado. E isso fez com que a qualidade melhorasse. A qualidade de produção, a qualidade de vocal. Às vezes eu não tenho certeza qual é o estúdio, qual é a produtora que faz as melhores vinhetas cantadas e faladas para a rádio, dependendo do formato, estilo, gênero musical que passar na rádio. Muito provavelmente, eu gosto muito de escutar suas produções, as produções da Audio Studio. Obrigado. Mas como referência tem também a Opus, essa que você citou, que já existia, mas que agora está entre todas essas outras. A RDS também eu recomendo. Tem também o pessoal lá da Viva Voz, tem um pessoal de um site chamado radiovinhetas.com, que agora faz parte do Timbu Studio. E tem também a Ouse Media, outra que também pode se fazer referência é a Sonoplay Studio. A Sonoplay é quase no mesmo nível da Agência Exaltar lá de São Paulo, mas se tem uma produtora que faz vinhetas mais inovadoras, com coral padrão internacional, que é vozeirão todo inspirado na Jam e na Real World, e que tem os clientes mais ouvidos e mais consagrados de todo o Brasil, é simplesmente a Audio Studio. Ô, Pedrão, olha, vou mandar fazer pão de queijo para você hoje, tá em Minas, para compensar essas palavras belas aí que deixam a gente realmente cheio de alegria de ouvir. Porque você é uma pessoa que é extremo conhecedor do material lá fora e do pessoal do Brasil também. A gente fica feliz que você goste das nossas produções, que você esteja conosco aqui hoje. Começaram a desvendar os mistérios do efeito Sonovox. Como é que vocês começaram o Sonovox já com base no que a Jam Creative Productions fez? Ou seja, o Sonovox foi inventado na década de 40 por Gilbert Wright. Mas como é que vocês começaram a ter o Sonovox
traduzido lá pro estúdio, aonde ele está agora com o Elton de Oliveira, que é o Sim. compositor e arranjador das trilhas das vinhetas da Audio Studio, que conseguiu de uma participação especial lá de fora. Um dos clientes era a Omega Productions. Então, como é que você começou o Sonobox e quer traduzir esse efeito para todas as rádios do Brasil que agora estão usando vinhetas com esse efeito, desde a década de 2000? Tá, vamos lá. Nessa época, a Jovem Pan tinha algumas vinhetas com o Sonobox, porque a Jam Creatives, que o proprietário dele foi a primeira pessoa depois das PANS, P-A-N-S, que lançou o Sonobox. Porque o Sonobox foi inventado pelo Wright, e depois a Cal usou algumas vinhetas com ele, algumas coisas mais antigas e tudo. A Pérez é uma das produtoras mais clássicas dos Estados Unidos. Surge nos anos 50 ou até 60, muito antes da Jam Creative. Mas quem realmente popularizou ele no mundo foi o John Wolfer, que é o proprietário da Jam. Aquela voz conhecida do Sonobox, que quase todo mundo já ouviu, é ele. Então é ele falando as vinhetas da Jovem Pan, aquele O Homem do Tempo, que foi basicamente um grande lançamento no Brasil, O Homem do Tempo. Que é a voz dele, só que eu não reconheci porque ele estava robotizado pelo Sim. Sonobox. E outras tantas que tem da Jovem Pan, tem da Rádio Globo, tem da Transamérica, desculpa, Transamérica eu não tenho certeza. Tem da Tropical, tem Difusora, tem várias outras que foram criadas pela Jam. Então a gente escutava aquilo lá e ficava louco para saber o que era. E nós começamos a estudar, pesquisar de onde era. A primeira coisa que a gente achou que fosse eram vocoders. Então a gente foi comprar um vocoder. E aí a gente conseguiu chegar perto daquilo lá, mas não era musical, porque o vocoder é uma voz robótica reta. Não, então não é vocoder. Então é o talkbox. Aí a gente foi atrás de talkbox e compramos um talkbox. Você conhece talkbox? Conheço. Talkbox você põe uma mangueirinha na boca e vai tocar algum instrumento para sair aquela voz que você quer. Mas ainda não era o que a gente queria. E nós começamos a pesquisar. A gente descobriu a palavra Sonobox e começamos a pesquisar. Mas ninguém conta o que é o Sonobox. Ninguém conta. Até hoje, quando eu falo para as pessoas que não existe um aparelho, que não é plugin, que é um outro caminho, as pessoas acham que eu não quero contar, acham que eu estou mentindo. Mas o Sonobox não é criado por um aparelho. O Sonobox, quando foi inventado, foi descoberto, a pessoa estava comendo uma maçã e ele passou a mão na barba dele enquanto ele mastigava uma maçã e ele escutou o som, entendeu? Então, a voz passando na garganta. Então, eu jogo um sinal sonoro, que pode ser uma guitarra, um teclado, qualquer coisa assim, aqui na garganta, e eu não falo a palavra que eu quero falar. Se eu quiser falar Pedro, eu vou falar... Eu quase sussurro aquilo lá. E vai sair com um som que vai sair. Tocar a guitarra e deixa. Sim, o arranjo que você fizer nas notas musicais, você vai tentar fazer na garganta. A partir do Sonobox. Isso, e aquilo é que vai se transformar no efeito. Tanto que na década de 2000 vocês fizeram um arquivo de áudio que pode ouvir na seção Sonobox, lá do site da Audio Studio, chamado Vocoder e Autotune, não é Sonobox. É muito legal aquilo lá, né? Verdade, com as diferenças entre o vocoder, que é uma voz robótica reta, o autotune, que é um compressor assim, afinar a sua voz, mesmo que ele soe um pouco robótico, e o Sonobox, que é gerado quando você fala Tocando algum instrumento. Ou seja, parece que os instrumentos estão falando comigo. Sim. Aí quando eu ouço aquelas vinhetas da Jam, eu sempre ouço lá, parece a voz do John Wolfert, que é o proprietário da Jam, só que eu não sei que a voz está embutida em um sintetizador. Então eles tocavam o sintetizador e a voz parece que saía daquele sintetizador e fazia aquele efeito. Mas você também tem Sonobox de guitarra.
Sim, qualquer fonte instrumental que você jogar nele. Você pode, por exemplo, às vezes você quer criar um vocoder tipo aquele Homem do Tempo, você vai usar as notas graves do teclado, entendeu? Você vai segurar uma nota e vai ser quase um vocoder. O Homem do Tempo, você segurou e você falou alguma coisa daquela forma. Mas o Sonovox, até hoje, a gente conseguiu desvendar esse mistério em 2006, a gente está em 2022 agora, então tem 16 anos que a Audio Studio é a única produtora do Brasil que tem esse efeito. Vocês que começaram a fazer um site fora da Audio Studio chamado sonovox.com.br, que seria o primeiro Sonovox do Brasil. Sim. Com uma das grandes vozes do Brasil, ele fez uma demonstração em dezembro de 2005 chamado A Lenda do Sonovox, que eu posso ouvir lá no site da Audio Studio. Por favor, ouça sempre. Vocês ainda têm esse arquivo? Sim. Uma das referências de rádios americanas que utilizou vinhetas no Sonovox, como mostrado naquela demonstração, é a WABC de Nova York. Sim, a WABC, a CBS e a Z100 são as principais referências internacionais de vinhetas com Sonovox. A WABC, que trabalhava nessas vinhetas, que ainda era uma rádio musical, top 40, mas que hoje se mudou para o gênero News Talk, o gênero notícias, conversas e esportes, não utilizam mais vinhetas com Sonovox, mas as vinhetas ainda são marcantes. Alguns deles são da Jam e todas as outras vinhetas não são assim cantadas. Ou seja, hoje em dia, comparado com antigamente, a WABC não usa tantas vinhetas cantadas, utilizam mais as faladas e trilhas jornalísticas que são mais comuns em rádios news talk do que rádios musicais. As rádios musicais, pelo que eu sei, usam mais vinhetas cantadas do que faladas. Sim, a vinheta cantada ou a vinheta falada, as duas são muito importantes. A cantada, especificamente, é para que o ouvinte tenha uma falsa sensação de que, mesmo quando vai para o break, que não foi para o break, porque a tendência do ouvinte, às vezes, no break, ele não vai escutar a rádio. Quando você passa da música, uma vinheta cantada e vai para o break, ele acha que ainda a vinheta cantada faz parte da música. Principalmente se for uma vinheta cantada com uma melodia legal, que esteja na cabeça dos ouvintes, que a pessoa goste de ouvir e assim por diante. E então é por isso que você faz as trilhas sonoras para os locutores. Também, os temas dos locutores são importantíssimos para que o locutor comunique no seu programa e o ouvinte, além de ouvir a rádio, vai aprender o nome do programa, vai aprender o nome do locutor, que isso é importante para construir a imagem do locutor e até mesmo pesquisa de audiência. Ó, que rádio você ouviu ontem? Ontem eu ouvi o programa fulano de tal na rádio tal, entendeu? Por exemplo, eu vou falar que ontem eu fui passar direto para Uberlândia e acabei ouvindo a Rádio Mega lá de Ribeirão Preto, que é cliente da Audio Studio. Sim. Olha, eu não ouvi as vinhetas, eu ouvi mais aquelas músicas tocando na programação. Olha, eu sei que eu não gosto muito, mas eu só queria ouvir a rádio por causa das vinhetas. Eles ainda usam um pacote produzido por vocês, porque pelo que eu sei é o pacote Mega que vocês fizeram em 2021. Eles ainda usam essas vinhetas, eles têm outros 2 pacotes conosco e por coincidência esta semana tem 2 novos pacotes de vinhetas para a Mega sendo produzidas. A Mega na última pesquisa confirmou a posição 10 anos consecutivos em primeiro lugar e para comemorar estão fazendo 2 pacotes de vinhetas cantadas com a gente. Eu gostei bastante do Radio Evolution 15 e ainda vai ter o 16 no final desse ano. Sim. A última coisa que eu quero perguntar. Hoje, dia 25 de setembro de 2022, é comemorado o Dia Nacional do Rádio. Considerado o pai da radiodifusão, Edgar Roquette Pinto, em 7 de setembro de 1922, realizou a primeira transmissão de rádio no Brasil.
baixo, gravado pela embaixada, para baixo, Disco Popular, Rio de Janeiro. O dia 25 de setembro é também a data de nascimento de Oquete Pinto, ilustre personalidade brasileira. Foi médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1923, criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o intuito de difundir a educação pelo rádio, sendo a primeira emissora do Brasil, com o propósito de ser um veículo de comunicação educativo, cultural e artístico. Celebramos o Dia Nacional do Rádio, lembrando com muita alegria da importância deste veículo de comunicação na vida de cada um de nós. Oi, gente! (25 de setembro de 2022) Dia Nacional do Rádio. Uma homenagem K2 Play.